Olá, meu nome é Vinícius Costa dos Santos e eu vou dar início ao trabalho de LANs e WANs sem fio com foco em redes de telefonia celular e via satélite. Primeiramente, vale ressaltar que as LANs e as WANs são parte principal da camada de acesso da rede do modelo TCP/IP, que corresponde às camadas 1 e 2 do modelo OSI, como dá para ver na figura. No modelo OSI, as camadas físicas e enlace elas foram juntas na camada de acesso à rede, quando a gente está falando do modelo TCP/IP, e é aí que ela se enquadra nesse tipo de formação. Quando falamos de LANs, a gente tem que pensar numa rede local, que ela é geograficamente pequena, normalmente utilizada em escritórios, em casas normais, e ela serve para conectar os computadores uns aos outros, os outros dispositivos periféricos, e todos eles que estão ligados a um switch, normalmente o roteador. E é interessante pensar que esses dispositivos conectados a uma LAN, eles podem acessar dados de qualquer máquina conectada a essa rede, porque elas estão conectadas nesse switch. Bem, e entendendo um pouco sobre LANs, a gente pode falar da arquitetura das LANs sem fio. O padrão define dois tipos de serviços. O primeiro dele é o Basic Service Set, que é uma base da rede LAN sem fio, que é formada por estações de wireless fixas e móveis, e opcionalmente por uma estação central conhecida como AP, que é a Access Point. Como a gente pode ver aí na figura, na esquerda temos essa rede sem esse AP, e na direita temos a rede com o AP. Mas qual é a diferença entre elas? Bem, uma BSS sem esse AP ela é uma rede isolada, é independente e ela não pode transmitir os dados para as outras BSS. Ela é denominada também como ad hoc. E é interessante que essas estações ela pode formar uma rede sem a necessidade desse AP. A diferença é que ela não vai poder fazer essa transmissão para outras BSS. E quando se trata dessa BSS com AP, ela é chamada de rede de infraestrutura. Logo, a rede sem AP é ad hoc e a rede com AP em rede de infraestrutura. Já no outro tipo de serviço, que é a Extended Service Set, ela é formada por duas ou mais BSCs com esses access points, que é os APs, como a gente pode ver aí na figura abaixo. E aí eles são conectados por meio de um sistema de distribuição, que normalmente é uma LAN com fio, e esse sistema de distribuição ele interliga as BSS via APs. E aí é interessante perceber que ela é composta por dois tipos de estação, as móveis e as fixas. As móveis são aquelas comuns, só de BSS, e as fixas são aquelas especiais, do tipo AP, que são conectadas por uma LAN com fio. Aí embaixo a gente pode ver como é que funciona, né? As BSS com as APs ligando o sistema de distribuição e depois ligado ao servidor. Falando um pouco sobre a subcamada MAC, que é a Media Access Control, ela fica, como dá para ver na imagem abaixo, uma parte da camada de enlace, aí tem essa subcamada MAC, e dentro dela pode perceber que tem a PCF e a DCF. Essas são camadas delas que a gente vai explicar posteriormente. Quando falamos de DCF, é interessante perceber que ele usa o CSMA-CA como um método de acesso ao meio físico. Esse que é um método de transmissão. Porém, uma coisa interessante é que ele não usa o CSMA-CD, não pode ser implementado nas LANs sem fio. E por quê? Existem umas três razões. Primeiro que para detecção de colisões, uma estação ela tem que ser capaz de transmitir os dados e receber simultaneamente esses sinais de colisão. Isso pode significar que o aumento dos custos das estações aí acaba tendo maior exigência da própria largura de banda e acaba atrapalhando. Outra coisa é que talvez essa colisão ela não seja detectada por todas as estações de rede, porque algumas podem ficar ocultas. Isso acontece também. E por isso que não, mais um motivo para não usar a CSMA-CD. E o outro é que essa distância entre as estações, uma distância fixa entre as estações, ela pode enfraquecer o sinal, que pode impedir que uma estação em extremidade ela detectasse uma colisão na outra ponta. Então, o CSMA-CD acaba que ele não pode ser implementado para essas LANs sem fio.
Bem, podemos perceber que aí à direita nós temos um fluxograma, que representa o CSMA-CA, e abaixo a gente tem uma ilustração de uma troca de dados de frames de controle ao longo do tempo. E como acontece isso? Bem, antes de transmitir o frame, a estação de origem, ela basicamente escuta, entre aspas, o meio de transmissão, verificando o nível de energia da frequência de portadora. Com isso feito, o canal ele usa a estratégia de persistência de back-off até que esse canal realmente fique livre. Quando ele fica livre, a estação ela opera por um período denominado DIFS, mostrado na figura, que é um períodozinho de espaço de tempo, e em seguida essa estação inicia a transmissão de um frame de controle chamado RTS, que é o Request to Send. Bem, aí quando ela recebe esse RTS e aguarda um curto período chamado de CIFS, diferente do DIFS, a estação de destino ela envia um frame de controle, denominado CTS, Clear to Send, para a estação de origem. Esse frame de controle indica que a estação de destino está pronta para receber os dados. Isso tudo foi só para ficar pronto para receber os dados. Aí o que acontece? A estação de origem envia os frames de dados após aguardar esse período igual a CIFS. E a estação de destino, após aguardar um curto período de CIFS, ela envia um ACK, que é uma confirmação, para indicar que para saber, né, se o frame de dados foi recebido com sucesso e tudo bem direitinho. E aí, uma coisa interessante é que é necessária essa confirmação desse protocolo, porque a estação de origem ela não tem nenhum outro método de certificar a chegada desses dados, né? Então, ela precisa desse ACK enviado da estação de destino para a de origem, que enviou. E é interessante também que, por outro lado, a falta de colisão nesse CSMA-CA, ela pode ser considerada uma indicação para que mandou que os dados realmente chegaram ao destino. Por quê? Porque quando tem muitas colisões um atrás do outro, normalmente o sinal foi cortado, a transmissão encerra e aí tem vários problemas. Então, quando a gente vê que não tem muitas colisões, é porque é um indicador de que realmente os dados foram enviados com sucesso. Já sobre o PCF, ele é um método de acesso opcional e mais complexo, que pode ser implementado em redes de infraestrutura. Redes de infraestrutura, explicado anteriormente, é aquela que tem um AP no centro, o Access Point. E ela é implementada sobre o DCF. E em grande parte a transmissão é para dados sensíveis e até para atrasos mesmo. Aí o que acontece? Esse PCF, né, ele implementa um método de acesso centralizado por meio de pooling, para aliviar a contenção. E aí o que acontece? O AP faz a varredura, né, o pooling, em todas as estações capazes de ser varridas, e essas estações são varridas uma após outra, enviando para o access point quaisquer dados que eles estiverem possuindo, né, depois da varredura. E aí, para dar prioridade ao PCF em relação ao DCF, um conjunto adicional de temporizadores é definido, né? Os PIFs e os CIFs. Os CIFs já foi explicado anteriormente, né? Que é um períodozinho de tempo. Porém, o PIFs ele é mais curto que o DIFs. E aí significa que se simultaneamente, né, uma estação quiser usar apenas uma DCF e um AP quiser usar um PCF, o AP tem prioridade, por conta desse espaço de tempo ser diferente. Bem, um problema que poderia ocorrer é que, em decorrência dessa prioridade do PCF em relação ao DCF, as estações que usam apenas DCF, elas poderiam não conseguir acessar o meio de transmissão. E aí, para impedir isso, um intervalo de repetição foi desenvolvido, esse aí ao lado direito, como nós estamos vendo, para ele cobrir esse tráfego livre de contenção do PCF, como o tráfego baseado na contenção mesmo de DCF. Aí o que acontece? Esse intervalo de repetição ele é repetido continuamente, inicia com um frame de controle especial denominado Bacon Frame, e esse que é um frame de sinalização, né? E quando as estações escutam esse frame de sinalização, elas iniciam um timer NAV, que é para completar a duração do período livre de contenção de um intervalo de repetição. E essa figura abaixo ela mostra como funciona mais ou menos esse exemplo de repetição. Pode ver que nesse caso aí estamos usando os PIFs ao invés dos CIFs, como foi explicado. E dá para perceber que durante o intervalo de repetição, o PC, o Point Controller, pode enviar um frame, né, para receber esses dados e transmitir o ACK, que é aquele frame de confirmação.
ou realizar qualquer combinação dessas ações, né? Aí, ao final do período livre de contenção, o PC ele envia um frame de CF, que é para dizer que é o fim do período livre de contenção, para permitir que as outras estações baseadas em contenção possam utilizar o meio de transmissão, para não acontecer esse problema aí da prioridade do PCF em relação ao DCF e prejudicar quem usa apenas o DCF. Bem, agora que falamos um pouco sobre a subcamada MAC, podemos falar agora de mecanismo de endereçamento. O mecanismo de endereçamento padronizado ele especifica 4 casos possíveis, que são definidos pelos valores dos flags toDS e fromDS. Cada flag ele pode assumir o valor de 0 ou 1, como a gente pode ver na tabela abaixo, que resulta até em 4 situações distintas. E essa interpretação dos 4 endereços de um frame MAC depende do valor dessas flags. Percebendo aí pela tabela, é notório perceber que o endereço 1 é sempre o endereço do próximo dispositivo, o endereço 2 é sempre do dispositivo anterior, o 3 da estação final, caso ele não tenha sido definido pelo endereço do 1, né? E o 4 da estação origem original, caso não seja o mesmo do endereço 2. E os casos, como funcionam? Aí na figura à direita tem o caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, para cada uma das situações. No caso em que toDS e fromDS sejam 0 simultaneamente, o que acontece é o seguinte: significa que o frame ele não será encaminhado para um sistema de distribuição por conta do toDS ser 0 e não provirá de um sistema de distribuição por causa do fromDS ser 0. Então, ele vai de uma estação de BSS para outra sem passar por um sistema de distribuição. O frame ACK de confirmação ele vai ser enviado para o emissor original e aí vai dar tudo certo na hora de enviar. No caso 2, em que o toDS é 0, porém o fromDS é 1, isso significa que o frame ele provém de um sistema de distribuição por causa do fromDS ser 1, diferente do primeiro caso. Logo, o frame ele vai estar vindo de um AP, né, de um access point, e indo para uma estação. E o ACK de confirmação ele deve ser enviado ao access point, e os endereços são mostrados, né, aí como a gente pode ver aí no segundo caso. E perceba que o endereço 3 ele contém o endereço da estação emissora original do frame, em outra BSS, no caso, né? Bem, no caso do caso 3, é que o toDS seja 1 e o fromDS seja 0. Isso significa o quê? Que o frame ele está indo para um sistema de distribuição por conta do toDS ser 1. Logo, o frame ele está indo para uma estação, de uma estação para um access point. E aí a confirmação do ACK ele vai ser enviado à estação original. E aí, como a gente pode ver aí na figura, o caso 3, e é perceptível também que o endereço 3 ele contém o endereço do destino final do frame, em outra BSS. Já no caso 4, em que tanto o toDS quanto o fromDS são 1, esse é o caso no qual o sistema de distribuição é wireless, sem fio. O frame ele vai de um AP para outro AP, em um sistema de distribuição sem fio. Aí não precisa definir endereço se o sistema de distribuição for uma LAN cabeada, pois o frame nesses casos tem um formato padrão de um frame de LAN com fio, Ethernet, por exemplo. Nesse caso, precisamos de 4 endereços que vão definir o emissor original e o destino final de 2 APs intermediários, como a gente pode ver aí na figura do caso 4. Dando uma pequena olhada sobre camadas físicas, a gente pode ver aí que cada uma tem suas determinadas técnicas, seja FHSS, DSSS ou FDM, e cada uma tem sua banda, cada uma tem sua própria modulação, FSK, conhecido que é AM também, e cada um tem sua velocidade em megabytes. Porém, é interessante perceber que todas as implementações, exceto o infravermelho, eles operam numa faixa de frequência chamada ISM, como a gente pode ver aí na direita, na figura da direita, que é a faixa industrial científica médica, que ela estabelece em 3 faixas de frequências não licenciadas dos 3 intervalos. Uma entre 902 e 928 MHz, outra entre 2.400 e 4.835 GHz e mais uma de 5.725 a 5.850 GHz, como a gente pode ver aí na figura. E aí cada uma funciona pela quantidade de bits e bounds, como é mostrado aí pela tabela abaixo, e tem sua própria modulação. E agora um assunto bastante interessante, que é o Bluetooth.
Bluetooth esse, que é uma tecnologia de rede de lã sem fio, né? Que ela é desenvolvida para conectar diversos tipos de dispositivos de diferentes funções. Pode ser tipo um netbook, um telefone, uma câmera, até mesmo um cafeteiro hoje em dia acontece. E essa rede Bluetooth, ela é uma rede ad hoc, que como mostrado anteriormente, ela não precisa de um AP para funcionar, ela é formada espontaneamente. E ela é muito interessante porque essa tecnologia Bluetooth ela tem várias aplicações. Pode ser no mouse sem fio, que faz a conexão do mouse para o seu computador desktop. Pode ser num dispositivo de segurança doméstico, que conecta à central de monitoramento. Ele realmente é muito utilizável. Já a sua arquitetura, ela tem dois tipos. O primeiro, que é o Piconet, que é o da figura superior direita. Ela é uma rede Bluetooth denominada Piconet, também conhecido como uma pequena rede. Ela pode até ter umas 8 estações, nas quais é chamada de primária, e as demais são chamadas de secundárias. Todas essas estações secundárias, elas sincronizam seus clocks de tempo em sequências de salto com a primária. Se você perceber, nessa Piconet, a gente pode ter apenas uma estação primária. A comunicação entre a primária e as secundárias pode ser de um para um, ponto a ponto, ou até um para vários, num multiponto. Então ela funciona dessa forma, diferente da Scatternet. A Scatternet é o seguinte, ela usa redes piconets para ser combinadas para formar o que é chamado de um Scatternet, e ela tem uma estação secundária de piconet que pode ser a primária de outra piconet. Ela aumenta a situação. Essa estação ela pode receber mensagens da estação primária de piconet, no qual atua como a secundária, né? E até atuando como a própria primária. E aí você pode perceber que você pode enviar mensagens para essas secundárias da segunda piconet. Aí uma estação pode pertencer a praticamente duas piconetes. Fazendo essa junção de piconetes, acaba que aumenta a quantidade de dispositivos que você pode conectar. Com isso, podemos perceber a grande importância das lãs sem fio no nosso dia a dia, seja para conectar redes locais, conectar os dispositivos, o próprio Bluetooth, seja na arquitetura Piconet, Skyternet, serve realmente para essa transmissão de dados de uma forma eficaz, numa situação que você precisa em uma distância não tão grande. Essa LAN funciona de uma maneira especial, funciona muito bem e sempre é muito importante conhecer mais sobre como ela funciona e sobre como usar ela da melhor forma. E com isso vamos dar sequência ao nosso trabalho. Olá, saudações a todos. Meu nome é Jefferson Marques e nessa etapa desse pequeno tutorial nós iremos tratar sobre comunicações móveis, certo? Bem, como já foi assunto do vídeo passado também, só que agora a gente vai tratar com um pouco mais de especificações sobre as gerações, né, dos dispositivos móveis. A gente sabe, né, que as telecomunicações elas estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Basicamente é praticamente impossível a gente dizer que um ser humano ele é inacessível, né? Hoje as comunicações móveis, né, os dispositivos móveis nos possibilitam uma série de outras funcionalidades que vão além da comunicação, certo? Hoje nós fazemos uso dos dispositivos móveis não somente para se comunicar, mas também para a gente fazer transações, né, bancárias, para a gente fazer pedido de comida, né, acessar alguns aplicativos, né, para enviar comida, no caso, né, tipo iFood. A gente também utiliza, né, os dispositivos móveis, né, para fazer uso de aplicativos de transporte, né, fazer tipo uso do Uber, né. Então, as comunicações móveis, elas hoje fazem parte, né, da nossa vida de forma muito específica. Então, é algo extremamente importante, né, a gente conhecer todo o funcionamento por trás e a evolução dos dispositivos, né, desde a primeira geração até a nossa geração mais atual, né, que é a geração 4G, e também, né, a futura geração que será apresentada a nós daqui a um certo tempo, né, daqui a alguns anos, né, no caso, que no caso é a geração 5G. Vamos lá. Conceitos básicos, né? A telefonia celular, ela é projetada para estabelecer uma comunicação entre duas unidades móveis, certo? Denominadas MS. Quando a gente está tratando de unidades móveis, certo? A gente está entendendo que a gente está tratando basicamente dos dispositivos móveis, né? Que são os nossos celulares ou smartphones,
ou até mesmo um tablet como esse daqui, ó. Então, quando no decorrer desse tutorial, né, se a gente se deparar com essa sigla ou a denominação de unidades móveis, né, a gente já sabe que está se tratando de um dispositivo celular, ok? Ou aqui, né, denominado também como unidade móvel também, né? Unidades móveis ou estações móveis também, certo? Onde a gente está basicamente tentando, o objetivo é estabelecer uma conectividade, né, entre dois dispositivos de telefonia móvel ou também em telefonia fixa, né? Basicamente, é, não, a gente quer um dispositivo, né, que consiga ter uma interligação entre uma série de outros dispositivos, né, que possuem características diferentes. Né? Não é interessante para mim eu ter um dispositivo que simplesmente eu consiga estabelecer uma conectividade somente com dispositivos que atuam de forma semelhante, né? Eu também precisaria ter acesso a dispositivos que conseguissem estabelecer conexão com outros dispositivos que possuem características e arquiteturas diferentes, né? Que nesse caso, né, eu consegui estabelecer uma conectividade entre um dispositivo de telefonia fixa, né, a partir do meu dispositivo móvel. Um provedor de serviço tem que ser capaz de localizar e rastrear uma unidade que faz a chamada, certo? Alocar o canal, a chamada, e transferir o canal para a estação de rádio base, a outra à medida que o usuário que faz a chamada deixa a área de cobertura, certo? Então o que é que está sendo implícito aqui, certo? O provedor, né, que no caso pode ser as nossas operadoras, né? As nossas operadoras que a gente tem aqui no Brasil, né? A Claro, a Oi, a TIM, a Vivo. Elas basicamente elas têm que ter sempre acesso à localização, né, de cada uma dessas unidades básicas aqui, certo? Dessas unidades móveis, para que justamente, né, elas consigam localizar esses dispositivos e alocar um canal de comunicação para me estabelecer a conectividade entre esses dois dispositivos, né? Mesmo esses dispositivos, né, cada um desses dispositivos ele está conectado diretamente a uma estação de rádio base, certo? E mesmo que esse dispositivo esteja fora de alcance dessa estação de rádio base, a minha operadora ela tem que ser capaz, né, de rastrear esse dispositivo e estabelecer uma conectividade, né, mesmo um dos dispositivos estando longe, né, da sua estação de rádio base. Então, basicamente a partir desses dois parágrafos aqui, a gente já consegue estabelecer as premissas principais, né, do funcionamento dos dispositivos móveis, certo? Então é basicamente isso, né, os conceitos iniciais e básicos que a gente tem que conhecer antes da gente já começar a tratar com um pouco mais de profundidade sobre os dispositivos móveis. Agora aqui, antes da gente adentrar de fato, né, nas gerações, a gente vai ver aqui um breve histórico, né? Antes do surgimento dos dispositivos de telefonia móvel, a maior inovação tecnológica dos anos de 1980 eram os pagers, certo? Os pagers eram esses dispositivos aqui, ó, que está apresentado nessa figura. Esses dispositivos eles têm uma característica muito interessante de que eles eram dispositivos que eram utilizados para recepção de mensagens, certo? Mensagens de texto nesse caso. Mas como se a gente for parar para analisar, né? Esse dispositivo aqui ele tem 4 botões nessa versão desse dispositivo, certo? Aqui a gente pode imaginar que esse daqui seja o nosso botão de desliga, né? Esse daqui seja o power, né? Que é para ligar o dispositivo. E esse daqui seja para passar uma mensagem, né? Para a esquerda e esse aqui para a direita. E a gente percebe, né? Que esse dispositivo não tem uma tela de touchscreen, né? Então, como que esse dispositivo, assim, ele basicamente ele funcionaria para transmitir uma mensagem? O fato mais engraçado, né? Se a gente pode pensar assim, é que esses dispositivos só serviam simplesmente para receber mensagem, certo? Se uma pessoa quisesse enviar uma mensagem para outra pessoa que tivesse um pager, essa pessoa ela teria que entrar em contato com um operador de telefonia, falar essa mensagem, certo? E a atendente, né, da operadora de telefonia, ela iria repassar essa mensagem, né, digitar essa mensagem e enviar os dados para o pager, certo? Aí essa pessoa, né, que é o qual recebeu a mensagem, veria essa mensagem através do dispositivo. E se ela quisesse responder, né, ela teria que fazer o mesmo processo que a pessoa anterior. Ela teria que enviar a mensagem, ela teria que entrar em contato com o operador de telefonia, repassar a sua mensagem, né, a sua resposta, e o telefonista, né, ele teria que novamente enviar os dados para a pessoa, né, que enviou a primeira mensagem, ao qual está esperando resposta. Esses tais dispositivos, eles possibilitavam o envio de mensagens curtas, né, que poderiam ser de até, no máximo, 128 caracteres, né, para os dispositivos mais sofisticados. Os mais simples, né, eles tinham a limitação de 64 caracteres.
Bem, hoje em dia, né, se a gente for parar para analisar, é bem engraçado. Eu acho que acredito que ninguém faça mais uso de um dispositivo como esse, não tem utilidade. Mas para essa época, né, foi algo muito inovador, sabe? Foi algo revolucionário. Pouquíssimas pessoas tinham acesso a esse dispositivo e era realmente algo muito prático e, tipo, muito inovador, né? Essa possibilidade de você poder guardar uma mensagem, né? E poder ver essa mensagem a hora que você quiser. Essa mensagem ela ser transmitida a uma hora e você poder ler essa mensagem a qualquer hora do seu dia, certo? Então, para a época, foi algo muito inovador e muito interessante. Muito bem, né? Agora, já que a gente compreendeu, né, como que se deu o funcionamento, né, dos nossos dispositivos, a gente fez esse breve histórico e a gente já entende como que funciona basicamente o princípio das telecomunicações, né, das comunicações móveis. A gente vai agora tratar da arquitetura, né, de um dispositivo móvel. Aqui a gente tem na nossa tela, né, o que aparenta ser um dispositivo da quarta geração, que são os nossos mais atuais, né, que a gente já está mais habituado a ver. E aqui a gente tem, né, os dispositivos que constituem, né, esse aparelho. A gente tem aqui o visor, né? Aí no visor a gente vai ter o teclado, então pode ser um teclado virtual, né, já da quarta geração. A gente tem um cartão SIM, o microfone, a bateria, o alto-falante, alguns circuitos eletrônicos, né, aqui, a antena, a câmera, certo? E os que são de nosso interesse é basicamente aqui o microfone, o cartão SIM, a antena e o alto-falante, né? E esses circuitos eletrônicos aqui eles ficam implícitos, né, a importância deles no dispositivo. Bem, então aqui vamos de forma bem breve, né, e bem sucinta tentar explicar como que se dá o funcionamento, né, de um dispositivo, né, a transmissão de uma mensagem. Aqui a gente vai ter que o sinal de voz ele é captado pelo microfone, certo? Aí esse sinal de voz que é captado pelo microfone ele é convertido num sinal elétrico. Aí esse sinal elétrico ele é modulado, certo? Aqui não há especificação basicamente de que tipo de modulação é essa, né? Pode ser uma modulação em ângulo, pode ser uma modulação em amplitude. Geralmente é uma mescla entre as modulações, certo? Existem várias técnicas de modulação que são aplicadas a esse sinal, certo? Aí esse sinal ele é modulado e passa por um processo de digitalização. Nesse processo de digitalização, esse sinal que tinha a sua forma analógica, ele passa para a sua forma digital. Da sua forma digital, né, ele passa por um processo de codificação, que aqui estava na sua forma elétrica, né, um sinal digital na sua forma elétrica, e agora, né, no processo de codificação, ele passa na sua forma de zeros e uns, certo? Onde basicamente aqui ele se torna um dado. Esses dados, né, eles basicamente passam novamente por um processo de modulação, onde necessariamente para que a gente consiga efetuar a transmissão desses dados, a gente precisa de uma onda, né, que faça o papel de portadora, que é justamente esse o motivo de realizar a modulação desse sinal. Então esses dados eles são atrelados a uma portadora e daqui eles chegam à antena. Na antena eles são convertidos para um sinal eletromagnético. E com isso, né, a gente consegue, a partir de uma chamada de voz, né, a gente consegue estabelecer a comunicação, né, o envio do sinal para outro dispositivo. De tal forma, né, que se basicamente a gente tivesse que as comunicações móveis fosse basicamente estabelecer uma comunicação ponto a ponto, a troca de ondas eletromagnéticas, né, a gente já conseguiria estabelecer a conexão entre dois dispositivos. Mas isso não é tão simples assim, certo? Bem, vamos discorrer um pouco mais sobre isso, né? As comunicações não se restringem somente a estabelecer a comunicação entre dois dispositivos, né? Uma vez que os sinais eles são atenuados com a distância, sofrem interferências, né, por parte de outros dispositivos, eletrônicos no caso, né, e também por fatores ambientais. Como eu já disse, né, a nossa comunicação por dispositivos móveis, elas não se dão simplesmente por conexões ponto a ponto, certo? Até porque, como os sinais eles são atenuados com a distância, né, com fatores ambientais e eles sofrem interferência por outros dispositivos eletrodomésticos, no caso, a gente teria que, se de fato fosse realmente uma conexão ponto a ponto, os nossos sinais eletromagnéticos, né, eles seriam afetados por ruído, né? Então, muitas vezes a gente não iria conseguir receber a mensagem, né, na sua forma explícita, né? A gente receberia essa mensagem com muito ruído, né, com muito pouca qualidade, ou até mesmo, né, a gente não conseguiria estabelecer uma conexão de longa distância, certo? A distância seria muito limitada. Então,
Com isso, né, a gente, em resposta a todas essas problemáticas, surgiu-se, né, o conceito de telefonia, o conceito de tecnologia celular, certo? Né? Aqui, em resposta a essas problemáticas, inseriu-se o conceito de tecnologia celular, onde onde uma área de cobertura, né, se divide em várias células hexagonais. O que basicamente acontece na tecnologia celular? Na tecnologia celular, a gente tem, né, que uma determinada área geográfica, ela se divide em uma série de células, né, hexagonais, uma determinada área, né, geográfica, onde essas áreas, né, elas possuem essas antenas, né, que funcionam como se fosse a nossa estação base. Um usuário que está nessa célula, né, que queira fazer uma transmissão, né, que queira efetuar uma chamada para o usuário que está nessa célula, ele não vai fazer essa transmissão dessa célula para essa de forma direta, certo? Eles vão ter essas antenas, né, de cada célula intermediando essa comunicação. Como é que funciona? Eu tenho um usuário que está nessa célula. Ao invés de os sinais eletromagnéticos do dispositivo desse usuário ir para esse usuário aqui, ele passa para essa antena, certo? Aí essas antenas, essas células hexagonais, elas são ligadas por um cabo de fibra ótica aqui, certo? Aí o que acontece? Ele envia o sinal eletromagnético para essa antena capta, aí por um canal óptico, esse sinal ele é transferido para essa outra antena aqui, e dessa antena ela é repassada para o usuário que está nessa outra estação aqui, certo? Com isso, né, a gente consegue estabelecer de forma muito mais eficiente, né, com um sinal sem avarias no sinal, né, de forma mais eficiente, o sinal na sua forma mais pura, mais nítida possível, né, estabelecendo uma conexão de maior qualidade. Então basicamente esse, né, o conceito de tecnologia celular, né, que de fato, né, as comunicações móveis elas não são de todos móveis, né, por trás de todo o cerne ali de um funcionamento com qualidade, a gente tem a ligação desses dispositivos, né, por cabos de rede óptica, né, que esses cabos de rede ópticas eles interligam essas antenas aqui que, é, que, que representam cada célula hexagonal, né? E assim a gente consegue estabelecer uma conectividade de maior qualidade. Um fato curioso é que essas células hexagonais elas não têm padrão de tamanho, um tamanho fixo, né? Elas podem variar dependendo do tamanho da área geográfica. Bem, já que a gente já conseguiu compreender, né, esses conceitos introdutórios, agora está na hora, né, da gente começar a conhecer as tecnologias que constituem, né, os nossos dispositivos móveis, certo? E é óbvio, a gente vai fazer isso de forma cronológica. A gente vai conhecer as tecnologias que constituem os dispositivos, né, nas gerações sucessivas, né? A gente vai iniciar primeiramente conhecendo os dispositivos, né, as tecnologias que foram empregadas na primeira geração, que são dispositivos como esse aqui, né, nossa primeira geração de telefonia móvel, certo? E subsequentemente a gente vai vendo as tecnologias que constituíam as gerações seguintes. Então, tecnologias usadas nas redes móveis, né? A gente tem aqui a primeira geração. Eram na primeira geração, né, eram as telefonias, né, eram conhecidas, né, como por sistemas analógicos, né, conhecidos pela sigla AMPS, né, que é de Advanced Mobile Phone System, né, que é sistema avançado, né, de telefonia móvel, no caso. Esse sistema, né, ele operava nessa frequência de 850 MHz e só era possível estabelecer uma transmissão de sinais de voz, né? Nada mais do que isso. A gente só conseguia fazer uma chamada de voz, aqui a gente não conseguia efetuar transmissão de dados, nada do tipo, era simplesmente para conversação. Um fato muito curioso, né, como esse sinal ele era analógico, os sinais transmitidos por esses dispositivos eram analógicos, a gente tinha um comprometimento da qualidade da conexão, né, como também a gente também tinha problemas de segurança. Acontecia bastante, né, de um usuário que estava efetuando uma chamada, ele acabar escutando a conversa de outra pessoa, né, mesmo que sem querer, né? Muitas vezes era sem querer, na verdade, né? Ele ficava escutando a conversa de outra pessoa. Então, esse formato, né, da transferência de sinais, ele era muito inseguro, né, para aquela época. Então a gente tinha muitos problemas referentes à segurança, né? Então era um sistema bastante carente nesse sentido e bastante limitado em questão de qualidade, certo? Então essa aqui foi a primeira, são as características, né, que de fato que relacionam a nossa primeira geração. Agora a gente tem aqui o surgimento, né, da segunda geração.
Na segunda geração, a gente tem o surgimento dessa tecnologia que é a TDMA, que é a Time Division Multiple Access, né? Que é a divisão de acesso múltiplo, a divisão de tempo, né, de acesso múltiplo, né? Essa tecnologia ela operava em duas faixas de frequência, né, de 800 e 1900 MHz, né? O sinal de voz era convertido para o formato digital e comprimido, permitindo que o número de acessos fosse 3 vezes maior. Nesse caso aqui, a gente já tem a correção do problema da primeira geração, né? Uma vez que na primeira geração o sinal era um analógico, aqui a gente tem a conversão do sinal analógico para o seu formato digital, né? Como eu já tinha explicado, né? Quando a gente abordou sobre a arquitetura dos dispositivos móveis. Foi justamente na segunda geração que a gente já teve a correção daquele problema, né? Uma vez que a conversão do sinal para o seu formato digital, né? Já basicamente já melhora a qualidade do sinal. Já implica uma melhora na qualidade do sinal, certo? E maior segurança. Logo após a TDMA, né, surgiu a GSM, né, que é a Global System Mobile Communication, certo? Essa nova tecnologia, né, ela operava nas faixas de frequência de 900 a 1800 MHz. Contudo, né, ela fazia uso, né, da criptografia. Então aqui a gente já tinha mais uma brevê, né, já tinha mais uma ênfase na questão da segurança na transmissão dos dados, certo? Poderia acontecer, né, de basicamente um outro usuário ele acabar se deparando, né, e interferindo, né, na chamada de outro usuário, né, que estava fazendo outra chamada. Mas o reconhecimento das mensagens, né, não seriam mais possíveis, uma vez que os sinais já eram criptografados, certo? Então a gente já tinha o uso da criptografia nesses dispositivos, certo? Então, basicamente a gente já implica numa melhor segurança, né, dos dados transmitidos. E também a gente teve a introdução dos cartões SIM, certo? Que são os chips, né, que possuem todas as informações, né, sobre os usuários, que são acoplados, né, do centro de comutação móvel, certo? Essas informações elas são muito relevantes para as operadoras, né, porque é basicamente a partir do cartão SIM, né, que a gente consegue estabelecer a comunicação entre determinados usuários, né, que estão fora, né, das nossas células, fora, né, do alcance, né, das áreas do centro de comutação móvel, certo? Então, o uso do cartão SIM, né, é isso que possibilita, né, a conectividade, né, e o reconhecimento entre as células hexagonais, certo? E possibilita com que a gente consiga estabelecer conectividade entre os usuários sem que de uma forma mais precisa, né, e segura. Bem, ainda dando continuidade, né, na segunda geração, a gente aqui na segunda geração, a última tecnologia da segunda geração foi a CDMA, né, que é a Code Division Multiple Access, né? Essa daqui funciona, essa tecnologia ela funciona em banda larga, né? Quando a gente fala assim de banda larga, né, basicamente é um termo bastante leigo, certo? O correto seria a gente dizer que, né, que esses dispositivos eles funcionavam, certo? Teve um aumento na largura de banda, na verdade, certo? A gente dizer que banda larga, né, não é um termo muito sofisticado, nem muito técnico, mas serve simplesmente para a gente entender que houve um aumento na largura de banda, certo? Então isso possibilitou, né, um maior número de usuários fazendo uso, né, desse dispositivo de comunicação móvel. Aqui ele divide as informações em pacotes, certo? Né? Então, basicamente, muitas chamadas podem trafegar pelo mesmo banda do dispositivo, certo? Então, aqui justamente foi essas duas vantagens, né? Um aumento na largura de banda, né? E a divisão das chamadas, né? Em pacotes, certo? Então isso possibilitou que mais usuários pudessem se conectar, né? E mais usuários pudessem fazer uso dos canais de comunicação. Essa tecnologia ela operava em duas faixas, né, de frequência, 800 a 1900 MHz, certo? Aqui, da segunda geração, a gente não foi parecido com a primeira, né? Da primeira a gente já teve um pulo para a segunda geração. Na segunda geração a gente ainda não conseguiu de fato alcançar a terceira, né? A gente ainda perdurou um pouco, né? E a gente conseguiu estabelecer tecnologias, né? Que de fato foram transições mais vagarosas, certo? Agora que a gente tem o surgimento do a 2,5G, né? Que nessa geração a gente teve o surgimento da tecnologia GPR, GPRS, né? Do surgimento da tecnologia GPRS. Né? Isso aqui a gente teve a elevação das taxas de transferência de dados, né? Então teve só um aperfeiçoamento na transferência de dados.
permite o transporte de dados por pacotes, que basicamente é o que a gente já conseguia fazer na segunda geração. Ultrapassava a marca de 170 kilobits, certo? Então isso aqui já era bastante significativo, esse estabelecimento dessas comunicações aqui. E o foco, né, nessa geração foi a conectividade, né, com a internet, né, e é porque era compatível com o protocolo IP. Na segunda geração se popularizou bastante, né, a conectividade com a internet, né, e o envio de SMS. Então, assim, foi algo realmente bastante interessante e muito popular para a época. E se popularizou de tal forma, né, que as operadoras, elas tinham o objetivo de estabelecer novas tecnologias que possibilitassem, né, e melhorassem o acesso, né, dos usuários a esses dispositivos, né, essas funcionalidades. Troca de mensagem, né, por SMS, ou o famoso torpedo, né, e acesso à internet. Então a gente tem mais uma perduração ainda, né? A gente não transitou da 2,5G para 3G, né? A gente transitou aqui ainda, teve a 2.75, a G, a gente teve a inserção de novas tecnologias, né? Então, com base na tecnologia GSM, ocorreu o surgimento da tecnologia Edge, né? Que é a tecnologia Edge, né? Então a gente tem características similares a GPRS, né? A GPRS, a gente tem as mesmas características, né? A gente tem uso de múltiplos slots de conexão e uma velocidade maior, né? De 473 kilobits, né? Kilobits por segundo. Com isso, né, com esse aperfeiçoamento, né, da terceira da 2.5G, né, a gente já teve a transição finalmente para o 3G, né? Aqui, na geração 3G, né, a gente já teve o acesso à internet, ele se torna mais popular, né, na terceira geração. Porque, de fato, né, era uma necessidade muito grande, né, muitas pessoas na segunda geração já faziam uso, né, da conexão com a internet, não? Então na 3G a gente já teve um aperfeiçoamento, né, um melhoramento da conectividade, né, com a internet. As tecnologias que eram usadas, né, a WCDMA, né, que era o padrão de comunicação por radiofrequência, com os mesmos conceitos da CDMA, só que a gente tinha uma maior velocidade de conexão, que podia chegar a 2 Mbps, né, bits por segundo. O primeiro adotado pelas operadoras por oferecer um custo reduzido, né? Essa tecnologia oferecia um menor custo, né, de implementação. Então as operadoras implementaram muito, né, nas suas tecnologias essa nova tecnologia que é o WCDMA, certo? Aí aqui a gente tem outra tecnologia, né, que é a HSPA, né, que a velocidade de acesso chegava até a 7.2 megabits por segundo, certo? A gente tem que essa tecnologia, na verdade, ela é uma evolução da GPRS, né, da Edge, né? Essa tecnologia ela suportava bem mais usuários, certo? Ela tinha essa característica. Então a gente tem basicamente todas as características aqui englobadas na HSPA, certo? Só que com maior suporte de usuário, certo? É um aperfeiçoamento. E nada mais justo, né, do que a gente ter a HSPA Plus, né, que é um aperfeiçoamento da HSPA. Então a gente teve um aumento na velocidade, né, velocidade de acesso de 168 megabits por segundo, né? A gente tinha nessa tecnologia, né, um menor tempo para estabelecimento de chamadas, uma capacidade, né, do uso do VoIP, né? Nesse caso aqui é para o protocolo IP, né? Então ia oferecer uma melhor conectividade com a internet e aproveitamento, né, da estrutura do padrão HSPA, certo? Então, basicamente, HSPA Plus é só um aperfeiçoamento, né, da tecnologia HSPA. Então, essas tecnologias, né, marcam a transição, né, o funcionamento dos nossos dispositivos 3G. Do 3G, certo, pessoal? A gente já teve a evolução para o 4G. No 4G, né, as tecnologias que foram adotadas foi a LTE, né, que é a Long Term Evolution, né? Aqui a velocidade de conexão eram de 300 megabits por segundo, certo? Então era bastante rápido, se a gente for considerar que a HSPA Plus, na terceira geração, foi uma evolução bem considerável, né? Então a gente teve aqui
um aumento, né, da largura de banda, no caso, então a gente já tinha mais frequências disponíveis, né, possibilitando a transferência de dados, certo? Então, tipo, se a gente tiver um aumento da frequência, né, isso aí vai possibilitar que a gente consiga transferir mais dados, certo? Nesses nossos dispositivos. Então, assim, o marco principal da quarta geração é que justamente a gente já consegue, né, o estabelecimento de conectividade, não somente, né, na transmissão e recepção de dados, mas também o acesso à internet ele fica bem mais nítido na quarta geração, certo? A quarta geração já nos possibilita a realização de uma série de tarefas, certo? Onde a gente basicamente pode fazer transferência bancária, a gente pode fazer acesso a um servidor de banco de dados, certo? A gente pode fazer uso de aplicativos, né, de conectividade. Então, a quarta geração, né, ela possibilitou uma série de funcionalidades, né, para os nossos dispositivos móveis, né, de tal forma que eles não fizessem parte somente, né, da nossa comunicação, mas também, né, que eles pudessem participar de forma bastante ativa, né, de todas as tarefas, né, do nosso dia a dia. O LTE ele pode funcionar em várias faixas de frequência, né? Pode nesse caso ele pode funcionar até 2,5 GHz, né? Então a largura de banda é bem elevada aqui. Então a gente ainda teve, né, no caso também, o surgimento do LTE Advanced, né, que é um aperfeiçoamento da tecnologia LTE, né, que podia chegar a uma velocidade de até 1 gigabit por segundo, certo? Então, se a gente for comparar aqui, né, com a terceira geração, que o HE Plus chegava a uma velocidade de 168 MB, né? Então, aqui no LTE Advanced a gente já tem a velocidade de 1 GB. Então, é consideravelmente superior, né, à quarta geração, né, a velocidade de conexão. Então, a quarta geração ela foi um pulo extraordinário, né, com relação à terceira geração. A gente teve a possibilidade de muitas coisas, certo? Foi uma geração que conseguiu evoluir de forma bastante considerável, né, em relação às demais gerações. Bem, né? E a gente já está pulando para o marco da quinta geração, né? Essa tecnologia ela ainda não foi apresentada, né, no Brasil, mas ela já foi implementada em outros países, né, como os Estados Unidos. E ela está muito próxima, né, de surgir aqui no Brasil, né? Muitos provedores de internet já estão trabalhando, né, seus provedores, né, aperfeiçoando seus equipamentos para conseguir, né, estabelecer conectividade, né, com os dispositivos de 5G. A proposta, né, do 5G é basicamente uma evolução, né, nos sistemas de comunicação, onde basicamente a gente não vai ter simplesmente a conectividade entre pessoas, mas sim entre as pessoas e coisas também, né? Uma parede de eletrodomésticos, né? Carro, a gente vai ter carros autômatos. Essa é a proposta do 5G. Uma vez, né, que o 5G ele já dá embasamento, né, para a internet das coisas, né? A gente vai conseguir estabelecer a conectividade com outros aparelhos, né, a conectividade entre pessoas e máquinas, pessoas e pessoas. Então, assim, o 5G ele vai marcar um traço revolucionário, né, para as comunicações móveis. Mas infelizmente, como ela não entrou em vigor no Brasil, tratado o 5G nesse pequeno tutorial já foge ao escopo, certo? Então é basicamente uma discussão que a gente vai deixar para próximo, para um outro tutorial, né, onde a gente vai ter mais informações oficiais que podem ser promovidas pela Anatel. E com isso, né, eu acredito que a gente já possa encerrar, né, nosso pequeno tutorial, né, a nossa pequena transição aqui sobre comunicações móveis. Olá, sou Emanuel Valério Pereira e vou falar aqui sobre as redes via satélite, né? Bem, né, uma rede via satélite, ela é uma combinação de nós, né? Alguns dos quais os satélites, né, são esses nós. Então, os satélites pertencem a essa rede no geral, né? Então, ela não é composta apenas de satélite. Ele compreende ali um nó dessa rede que tem o papel de fazer aí a retransmissão do sinal, né? Mas aí nós temos, né, componentes como as estações terrestres e, obviamente, os terminais aí que são, né, o- dos usuários em si, né? E os satélites, né, que fazem esse papel mais importante de retransmissão de sinais. Uma vez que os sinais, né, saem das estações terrestres para os satélites e os satélites retransmitem esse sinal de volta para a Terra, né, em uma estação terrestre para uma outra estação terrestre, né?
É o que a gente pode observar aqui, né? Então, como dito, é uma rede via satélite, ela vai ser essa combinação de nós, onde algum deles, né, são satélites e as estações terrestres e os terminais ou o telefone do usuário final, né? E tem aqui a questão de que, embora um satélite natural como a Lua, ela pode ser usado como esse nó de retransmissão, né? Então, o satélite natural Lua pode ser usado, né, como o nó de retransmissão de sinal, mas não é tão viável porque a Lua está a uma distância relativamente grande da Terra, né, e mais de 380 mil quilômetros. Com isso, né, um sinal até lá sofreria, né, uma grande perda na sua intensidade, interferências bem grandes, o que não seria muito viável, né, uma vez que não é possível eu fazer essa recuperação de sinal na Lua, né, não tem. Então, o sinal realmente ele teria a intensidade muito fraca e isso não seria viável, né? E esse problema aí pode ser corrigido usando o emprego de satélites artificiais, né? Que neles a gente vai poder instalar equipamentos eletrônicos para fazer a regeneração do sinal que foi, né, que teve aí sua intensidade reduzida, né, por causa da distância em si mesmo, né? Então, nos satélites artificiais há a possibilidade de recuperar, né, de regenerar esse sinal. Esses equipamentos normalmente são os transponders, né? São chamados transponders. Eles são equipamentos, né, usados aí nos satélites de comunicação, que são usados principalmente aí, né, na transferência dos sinais, né, obviamente, e são tipicamente compostos aí por dispositivos de limitação de banda de entrada, como por exemplo filtros passa-faixa, principalmente estruturas de amplificadores, né, que é a parte mais essencial do problema que eu tinha dito aqui. Então, nele constam os amplificadores, que eles vão ser usados aí para amplificar o sinal recebido, né, a partir de uma estação terrestre, né, que é normalmente fraca devido aí às grandes distâncias, né, de um satélite até a superfície da Terra onde está situada essa estação. Então, os amplificadores aí constituintes dos transponders, né, que são equipamentos eletrônicos aí acoplados aos satélites artificiais, vão ter esse importante papel na retransmissão do sinal, fazendo a sua regeneração. Os satélites eles podem oferecer recursos de transmissão para qualquer ponto da Terra e receber, né, de qualquer ponto da Terra, não importando sua distância. Obviamente, isso aqui traz consigo um grande avanço e grandes possibilidades de instituir a internet numa escala, né, praticamente mundial, porque imaginem só que em regiões subdesenvolvidas, em que existem, né, a gente sabe que existem regiões subdesenvolvidas aí que o acesso à internet é bem limitado. Imagine então o quão custoso, né, pode ser aí para as empresas fazerem projetos terrestres para levar internet para essas regiões, ou por exemplo, regiões remotas, né, regiões de difícil acesso, como por exemplo no meio da Amazônia, por exemplo. Então, regiões que não seria viável projetos terrestres ali, né, para levar a internet para essas regiões, ou porque saíam muito custosos, ou que não trariam um retorno financeiro esperado, mas que são problemas que são facilmente aí corrigidos aí com o uso de internet via satélite. É tanto que a gente vê muito em regiões rurais, né, a internet sendo usada via satélite, que são regiões aí que têm regiões de difícil acesso. E os satélites eles podem aí oferecer recursos de transmissão para qualquer ponto da Terra, né, não importando a distância, seja remoto, seja regiões subdesenvolvidas. Então, eles trazem consigo aí essa globalização, né, da internet. Então, é um conceito aí bastante interessante, muito importante também. E agora, né, falando sobre órbitas, né, foi dito aqui, nós trabalhamos aqui falando sobre satélite, e a gente sabe que o satélite ele vai ter que fazer um percurso, um trajeto em torno da Terra, e esse trajeto em torno da Terra é uma órbita, né, que ele vai seguir. E temos aqui os tipos de órbitas aqui usados, né, os tipos de órbitas aí desses satélites, né, temos
os satélites aí com órbitas, né, do tipo equatorial, que nada mais são, né, do que órbitas que se processam aí sobre o plano que contém a linha do Equador. Temos aqui as órbitas inclinadas, órbitas polares, né, que cruzam aí os polos da Terra. Né, são órbitas aí sobre, né, os polos da Terra, e que trazem consigo aí subdivisões aí para os tipos de satélites que nós veremos aqui no decorrer dessa apresentação. Como temos aqui 3 categorias de satélites, né? O GEO, né, o geoestacionário, o LEO, os de órbita baixa, e os MEO, né, de média órbita. Né? Então são subdivisões, né? São divididos aqui baseados na posição da órbita, né? Com base na posição da órbita, como a gente pode ver aqui nessa imagem aqui, seguinte, ó. Aqui temos os geoestacionários, são satélites que estão aí a uma altitude aproximadamente de 35.786 km de altura aqui da superfície da Terra. Temos aqui os satélites MEO, né, os de média órbita, que eles estão situados entre essa região aqui, né, chamada de cinturão de Van Allen, que são regiões que consistem de... É uma região altamente... uma região energeticamente carregada, bastante carregada, né? Ou seja, vai consistir de prótons que são altamente energéticos. Esses prótons normalmente são originados do decaimento de nêutrons, onde esses nêutrons, né, são produzidos aí devido aos raios cósmicos que vêm do espaço e acabam se chocando com partículas aí da atmosfera e acabam, né, produzindo aí esses nêutrons, e o decaimento desses nêutrons geram os prótons altamente energéticos que ficam nessa região chamada cinturão de Van Allen. E os satélites, né, se eles, por exemplo, ficassem nessa região, com certeza eles seriam destruídos, né? Então eles devem estar situados aí entre, né? A gente pode perceber aqui que na parte superior aqui tem o cinturão superior de Van Allen. Aí temos a região onde estão os satélites de média órbita, e aqui na parte inferior nós temos os cinturões inferiores de Van Allen. E abaixo dos cinturões inferiores de Van Allen, aí é uma altitude de 5.000 km, né, de altitude, temos os satélites LEO, né, os de órbita baixa, né, de órbita baixa. Então aqui né, são as definições são os tipos de satélites definidos, oriundos aí da sua posição, como a gente observou aqui na posição da órbita, né, no slide anterior. Aqui temos, né, uma relação aqui para as faixas de frequência, na qual é trabalhada aqui na comunicação via satélite. A frequência via satélite, né, elas são aqui a faixa de frequência aqui são as faixas de micro-ondas, né? Aqui, ó, as frequências reservadas, né, para a comunicação são micro-ondas, né, via satélite, né? E estão na casa aí dos gigahertz. Cada satélite transmite e recebe 2 faixas distintas, que são, né, essas faixas distintas. A transmissão aí oriunda da Terra para o satélite é denominada uplink. E a transmissão, essa retransmissão, de fato, né, depois que passa pelos transponders, como já foi explicado anteriormente, passa pelaquela regeneração do sinal, e o satélite retransmite esse sinal para a Terra, né? Então essa retransmissão aí do satélite, a transmissão do satélite para a Terra é conhecida como downlink, né? Então aqui temos as faixas de frequência e os valores aqui, né, para downlink, uplink, e as larguras de bandas aqui para essas faixas, né? Por exemplo, aqui temos as faixas L, né, que é a da menor, aí temos o 0,5 GHz de downlink, 1.6 GHz de uplink e 15 MHz de largura de banda. Já a KA, né, aqui temos 20 GHz de downlink, 30 GHz de uplink e 3.500 MHz, né, de largura de banda. Então, vamos dando continuidade aqui. Agora, focando especificamente aqui sobre os satélites geoestacionários, certo? Ele inicia aqui com o tipo de propagação aqui, né, das linhas de visada, né, que são aqui as antenas bidirecionais aqui na propagação do sinal. E nesse tipo de satélite vai requerer que essas antenas de transmissão e de recepção
estejam captando a localização uma da outra durante todo o tempo. Uma antena deve ter a outra visível, né? Então, por isso, nós temos que um satélite que se desloca mais rápido ou mais devagar que a rotação da Terra é útil apenas por períodos curtos de tempo. Nesse caso aqui, é necessário que as antenas estejam visíveis às outras durante todo o tempo. E aí vem a definição, né, dessa sigla GEO, né, de geoestacionários, porque essas órbitas, a órbita geoestacionária, ela é, né, nada mais do que um caso especial de um satélite geossíncrono. Né, o que são os satélites geossíncronos? Né? São aqueles satélites que vão ter aí vão ter um período que é período, né? Vai ser ali o tempo necessário para ele dar a volta em torno da Terra. Esses satélites definidos como geossíncronos têm o seu período igual ao da Terra, ou seja, o período que ele leva para percorrer a sua órbita, ou seja, dar a volta em torno da Terra, é o mesmo tempo que a Terra leva para, né, fazer aí a rotação, ou seja, é o mesmo tempo que a Terra leva para dar a volta em si mesma. Então, esses satélites são ditos geossíncronos. E um caso especial dos satélites geossíncronos, ou da órbita geossíncrona, é o satélite geoestacionário, desculpa. Geoestacionário, porque eles têm aí uma órbita situada aí lá na zona ali da órbita equatorial, que a gente viu anteriormente, a uma faixa de 34 mil quilômetros de distância, como a gente viu aqui nessa última figura, né? Deixa eu voltar aqui para a gente ter uma ideia melhor. Aqui, ó, 35 mil, né? É a altitude deles. Certo? Então, por isso, um satélite que se desloca mais rápido ou mais devagar que a rotação da Terra, ele vai ser útil em períodos curtos. Já os geoestacionários, né, que tem essa característica aí de serem geossíncronos com o período da Terra, eles vão estar, né, vão estar disponíveis aí, as antenas, né, vão estar disponíveis uma a outra durante todo o período de tempo, por essa característica aí de serem geossíncronos. Né? Então, para garantir, né, que a comunicação constante do satélite, ele tem que se deslocar à mesma velocidade da Terra, né, de modo a ele permanecer fixo acima de determinado ponto. Né? Então, como as antenas, nessa linha de cruzada, essas antenas bidirecionais, elas vão estar captando uma a outra, né, durante todo o tempo, uma estando visível para a outra. Então, com esse tipo de órbita, né, geossíncrona, com esse tipo de satélite, né, os geoestacionários já definidos aí, então, para essa comunicação ser constante, esse satélite ele tem que se deslocar na mesma velocidade da Terra, né? Então, com isso, de modo a ele permanecer fixo acima de determinado ponto, né? Ele aparenta ser fixo, né, em relação aqui à Terra, é como se ele não estivesse parado, né? Então, essa é a ideia. Então, obviamente, aqui como eu disse, nesse tópico, né, o satélite geoestacionário, ele é um satélite em órbita geossíncrona, é um caso especial aí das órbitas geossíncronas, com um período orbital igual ao período de rotação da Terra. O período aí que é um cálculo matemático, baseado aí nas equações, aliás, nas leis de Kepler, né? Então, ele tem o mesmo período orbital, o período orbital dele é igual ao período de rotação da Terra. Em outubro de 2018, haviam aproximadamente 446 satélites geossíncronos ativos, alguns dos quais não são operacionais. Então, embora a gente tenha aqui uma ideia de que os satélites geoestacionários estejam a uma distância relativamente grande da Terra, o que nos leva a crer que eles têm a visão assim eles têm uma cobertura, né, de todo o planeta, mas isso não é atingido por apenas um, certo? Por quê? Né? Porque a gente sabe que a Terra ela não é perfeitamente esférica, perfeitamente esférica. Então, obviamente, a Terra tem os polos achatados, então a curvatura da Terra vai esconder determinados pontos, vai permanecer invisível, né, para o satélite determinados pontos em decorrência da curvatura do planeta. Então, um satélite gel sozinho ele não é capaz de cobrir a Terra inteira. A curvatura do planeta mantém grande parte da Terra fora de visão dele. Então, vão necessários aí, aqui na literatura aborda, né, três
são necessários aqui o número de 3 satélites geoestacionários para ter uma cobertura global aqui, ó. Essa imagem representa bem, né? Aqui tirada da literatura, aqui da disciplina de rede de computadores, então ela aborda aí com 3 satélites aí para ter uma cobertura global aí com 3 satélites geoestacionários. Certo? Então, dada essa definição, avançamos aqui para agora no conceito dos satélites de média órbita. Então, os satélites MEL, né, de média órbita terrestre, são posicionados entre os cinturões de Van Allen, como eu tinha dito anteriormente, né, são regiões aí, altamente energéticas, né, então eles, se fossem situados, né, exatamente nessas regiões, provavelmente seriam destruídos, então eles são posicionados entre, né, esses dois cinturões. Então, um satélite nessa órbita aí vai levar cerca de 6 a 8 horas para dar uma volta em torno da Terra. Então a gente já sabe aqui que eles não são geossíncronos, né? Então, como tinha dito anteriormente nos slides anteriores, né, a ideia de um satélite ter uma velocidade maior ou inferior é que ele vai estar disponível em períodos curtos de tempo. Então aqui a gente pode ver essa ideia já, né, nesse tipo de satélite. Uma vez que esse satélite leva cerca de 6 a 8 horas para dar uma volta em torno da Terra, leva bem menos do que a Terra, né? Então, se a Terra leva 24 horas, aqui ele só leva de 6 a 8. Então, consequentemente, esse tipo de satélite ele é disponível em períodos mais curtos, ele está disponível em períodos mais curtos de tempo, né? Como a gente tinha observado no slide anterior, né? Por isso, um satélite que se desloca mais rápido ou mais devagar que a rotação da Terra é apenas útil em períodos curtos de tempo, né? Então, temos aqui os usos mais comuns desse tipo de satélite, né, que são nas áreas de navegação, comunicação, ciência geodésica e principalmente um dos mais conhecidos aqui, né, que são os GPS, né, que são sistemas que utilizam os satélites aí na média órbita. O GPS, né, é definido aí como o sistema de posicionamento global. São satélites aí que vão estar orbitando a uma altitude de cerca de 18 mil quilômetros acima da superfície terrestre. É um sistema formado por 24 satélites, onde onde existem as 6 órbitas, cada órbita vai ter 4 satélites, compondo aí a constelação de satélites usados aí no GPS, né? São usados aí GPS, a gente tem ideia da vastidão de utilidades que eles são, né? Navegação marítima, terrestre, aérea, tantos outros, né? E fornecem aí os horários e posições para veículos de embarcações, né? O GPS, como eu tinha dito, usam 6 órbitas, cada órbita com 4 satélites, totalizando 24 satélites. E as órbitas e as posições de cada satélite, né, são planejadas de tal forma que a qualquer momento 4 desses satélites, ou seja, uma órbita desse satélite aí está visível de qualquer ponto da Terra. Um receptor GPS é quem vai ter as informações de posição atual de cada satélite, certo? E aí deixa eu ver, né, os conceitos aqui vamos ter aqui os conceitos abordados aqui de GPS, né? Junto ao GPS, né? Que nada mais é um exemplo de um sistema. Os GPS são sistemas que têm os seus satélites aí na região de média órbita, né? E foram construídos e operados aí pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, orbitando a uma altitude cerca de 18 mil quilômetros acima da Terra. O sistema é formado por 24 satélites e são usados na navegação marítima, terrestre e aérea, né? Fornecendo aí horários e posições para veículos e embarcações. Então aqui a gente tem uma imagem e a gente pode ver que 6 órbitas, cada órbita com 4 satélites, onde, né, eles devem estar disponíveis em qualquer ponto da Terra, em qualquer período de tempo. Então o GPS traz consigo, né, o princípio aí da trilaterização, se baseia nesse princípio, né, que diz que em um plano, se nós conhecermos a nossa distância a partir de 3 pontos, nós saberemos exatamente onde nos encontramos. De que forma é dado isso, né? Então, esse princípio, digamos que estaríamos aí a 10 km de um ponto A, 12 km de um ponto B e a 15 km de um ponto C. E se
traçarmos círculos concêntricos em A, B e C, nós saberíamos a nossa localização no ponto em que esses três círculos se encontram, né? Num ponto em comum desses três círculos aí. Claro, isso no plano bidimensional, como a gente pode observar aí na figura da esquerda. Então, através aí, eu sabendo a distância de 3 pontos, eu saberei onde me localizar, né, no espaço bidimensional. No espaço tridimensional, a situação é mais diversa, né, porque três esferas elas vão se encontrar em dois planos, em dois pontos, aliás. Então, seria necessário pelo menos 4 esferas para encontrar a posição exata, né, no espaço. Então, só 3 esferas não seriam suficiente. Seriam 4 esferas aí para encontrar a posição exata, né, de longitude, latitude e altitude. Claro que se, por exemplo, se um desses pontos, se essas três esferas se encontram em dois pontos, e um desses pontos seria, por exemplo, embaixo do oceano, mas eu sei previamente que a posição não é embaixo do oceano, então eu poderia, obviamente, dizer que o outro ponto seria o correto, porque o outro não teria, né, a possibilidade de ser. Mas para isso eu necessitaria de um conhecimento de um conhecimento prévio, né? Mas a ideia mesmo é que três esferas não se encontram em dois pontos e elas não seriam necessárias para dar a posição exata. Para dar a posição exata, necessitaria de uma quarta esfera. E aí sim eu teria a posição exata no espaço tridimensional, né? Como a gente pode observar aí na terceira figura, que são até representados pelos satélites, né? É tanto que em cada órbita daquela são 4 satélites. Aí aqui, continuando aqui no princípio, agora, né, continuando aqui no princípio da trilaterização, na qual abordei há pouco, né, a gente falando nas medições de distância, né? Então esse princípio da trilaterização ele é capaz de encontrar nossa localização na Terra se a gente souber a distância a partir de 3 satélites, né? E conhecemos então a posição de cada um deles. Então nesse caso, então, esse princípio, né, é capaz de encontrar nossa localização baseado na distância a partir de 3 satélites, conhecendo a posição de cada um deles. Então, os receptores, né, GPS, ele precisa então descobrir a sua distância a partir de pelo menos 3 satélites de GPS, né, centro das esferas, como a gente abordou anteriormente. Então, essa medição das distâncias é feita usando um princípio denominado, né, de raio de cobertura unidirecional, né, mas que na literatura isso aqui é abordado supondo, né, que cada satélite de GPS e os receptores da Terra são sincronizados. É uma suposição que eles são sincronizados. Então, cada um desses 24 satélites transmite de forma síncrona um sinal complexo, cada um dos quais, né, com um padrão exclusivo. Então, o computador lá no receptor vai medir o retardo entre esses sinais dos satélites e a sua cópia de sinal para determinada distância em relação aos satélites. Então, nesse retardo aí, eles vão ser capazes de ser processados lá no próprio receptor do GPS, né? Então, a posição de cada satélite aí vai ser calculada pelos receptores de GPS, certo? Então, aí, através dessa suposição que foi feita da sincronização entre os relógios dos satélites e o relógio ali nas estações terrestres. Aí vem a questão dessa sincronização, né? Os satélites, né, usam relógios atômicos que são precisos e podem funcionar de forma síncrona entre eles, né? Entretanto, um relógio de um receptor normalmente é um relógio de quartzo e não há nenhuma maneira de sincronizar com os relógios do satélite. Então, nessa razão, existe uma diferença. Não é aquele cálculo direto que foi suposto que seria síncrono com o relógio do receptor. Não é síncrono, né? A gente viu que não tem como. Uma vez que são relógios de quartzo lá, os dos satélites, eles são relógios atômicos que entre si eles são síncronos, né? Mas com outros não tem essa possibilidade. Então vai ter uma diferença, né, aí. E aqui que aborda, né? Em razão dessa diferença, essa distância ela é chamada de pseudo-cobertura. Né? Então a gente tem uma ideia de que não é o real, né? É uma pseudo-cobertura.
né? Então aí o GPS ele utiliza soluções aí para esse problema de diferença nos relógios, reconhecendo que o valor da diferença é o mesmo para todos os satélites ali utilizados, e o cálculo da posição vai se resumir a descobrir incógnitas, né, de coordenadas. Então aí vai ser equações matemáticas aí que vão ser usadas para fazer esse cálculo, né, para resolver esse problema, né, que a gente acabou de observar, né, que não são síncronos. Então o GPS aí utiliza uma solução elegante, né, para resolver esse problema da diferença nos relógios, reconhecendo que o valor da diferença é o mesmo para todos os satélites utilizados. Então aqui ele está supondo aqui os 4 satélites, né, os retardos de 4 satélites, e fazendo o cálculo aí baseado nas diferenças nessa diferença, reconhecendo o valor da diferença de todos os satélites, e com isso aí ele vai, né, ter de fato, né, o cálculo aqui da cobertura de fato, né? Certo? Através dessas aplicações aqui que a gente pode observar na sincronização. Isso vindo do fato em que foi suposto aqui no princípio da trilaterização, né? A gente fez a suposição que eles eram síncronos, mas na verdade a gente viu que essa razão tem uma diferença, e essa distância aí é chamada de pseudocobertura. Então aqui a gente pode ver nessa imagem, né, aqui um indivíduo e 3 satélites, né, nesse processo de medir distâncias e de trilaterização, e descobrir o posicionamento de um objeto no espaço tridimensional. Agora falando sobre os satélites LEO, né, o de baixa órbita terrestre. Aqui eles apresentam órbitas polares, né, a gente viu inicialmente esse tipo de órbita. Estão entre 500 a 2.000 km de altitude, com um período de rotação de 90 a 120 minutos. Né? Então a gente já tem uma ideia que são satélites aí com velocidades até altas, né? De aproximadamente aí de 20 a 25 mil km por hora. E um sistema, né, um sistema LEO de baixa órbita, ele geralmente tem acesso do tipo celular, semelhante ao sistema de telefonia celular. A área de cobertura deles normalmente tem diâmetro de 8.000 km, e como esses satélites aí estão próximos da Terra, o retardo de propagação de tempo de uma volta completa, em geral, é menor que 20 milissegundos. Isso aqui é aceitável por comunicação de áudio. Então, por isso as características que a gente foi citada, né? Eles estão bem mais próximos, consequentemente vão ter um retardo, né, menor. A gente observou aqui que é menor que 20 milissegundos, que é mesmo até aceitável aí para comunicação de áudio. Então, eles são semelhantes aos sistemas de telefonia celular, como eu falei aqui no início dos sistemas de satélite LEO, né? Por isso, né, por eles serem bem próximos das superfícies, eles têm um retardo bem baixo, e é aceitável aí para a comunicação de áudio. O sistema LEO ele vai ser composto por uma constelação de satélites que funcionam junto, né, como se fosse uma rede. Cada satélite atua como comutadores, né, que a gente já tratou no escopo da disciplina. Né? Os computadores ali vão ser os dispositivos de rede que vão ser responsáveis pela distribuição de pacotes, né, na porta, ele vai direcionar aquilo na porta correspondente ao nó de destino. Né? Então, eles vão funcionar aí como comutadores. E aí tem aqui, né, as questões de os satélites que se encontram mais próximos. Eles são conectados por meio de ISLs, né, que são aqui links aqui que são chamados de, nessas abreviaturas, né, o ISL quer dizer os links intersatélite, né, que são os links aqui entre satélites próximos. O sistema móvel que se comunica com o satélite é um tipo de link chamado UML, né, que é o Mobile Link User, que é o link móvel de usuário, e a conexão aí do satélite, né, com uma estação terrestre vai ser através da GWL, que é a Gateway Link. Então, a gente pode observar aqui na imagem, né, esses dois satélites aqui, né, pelo link SL, um terminal do usuário aqui, né, um telefone, né, pelo UML, user, né, aqui o User Mobile Link, o UML, e como estação terrestre a GWL, né, que é a Gateway Link.
Então temos aqui essas definições, né? Então, os satélites LEO eles podem ser divididos ainda em 3 categorias, né? Os LEOs grandes, pequenos e os de banda larga. Os LEO pequenos, eles operam abaixo de 1 GHz e são usados na maior parte das vezes em sistemas de mensagem de baixa velocidade. Já os grandes operam aí entre 1 e 3 GHz e tem alguns sistemas, né? Alguns sistemas que operam aí nos LEOs grandes, que são a Globalstar e a Iridium. São alguns exemplos aí de LEOs grandes que a gente vai abordar aqui ainda. E os LEOs de banda larga, né, que oferecem comunicação similar às redes de fibra óptica. A gente também vai ver um exemplo aqui da Teledesic, se não me engano, né? Aqui, ó, sistema Iridium, né? Aqui já é um exemplo de LEO, de uma subdivisão dos satélites LEO, só que o sistema LEO grande, né? Aqui é um exemplo de LEO grande, de baixa órbita, né? Então, o sistema Iridium ele é uma rede de 77 satélites. Foi iniciado aí pela Motorola na década de 90. Durante esse período, o número de satélites foi reduzido. O sistema ele era bem caro, né? Então, esse projeto passou por muitas dificuldades nesse decorrer, durante o período em que ele foi planejado, foi reduzido, chegou a ser cancelado. Aí foi vendido para outra empresa, então essa outra companhia retomou os trabalhos, né, sob o comando de novo diretor, e aí o sistema foi reduzido aí para um número de 66 satélites, onde esses 66 satélites foram divididos em 6 órbitas, obviamente cada órbita com 11 satélites. Então, o propósito geral, né, que traz aí o sistema Iridium, é fornecer comunicação global, direta, utilizando terminais portáteis, né? O mesmo conceito da telefonia celular. Então a gente já trabalhou aqui os conceitos do sistema LEO, né? A gente viu que ele tem a gente observou aqui no início, né? Que eles têm aqui um retardo pequeno de 20 milissegundos, que são aceitos aí para a comunicação, né, via rádio. Aliás, é a comunicação de áudio, né? Desculpa, acho que falei a rádio, a comunicação via áudio, por ter um retardo de apenas 20 milissegundos. E com isso aqui, a gente vê que a Globalstar, aliás, o sistema Iridium, ele traz esse princípio aí de fornecer a comunicação global utilizando terminais portáteis. O mesmo conceito da telefonia celular. Aqui nós temos na direita aqui a imagem dessa constelação, né, que são 11 satélites em 6 órbitas. E basicamente essa, né, aqui é o sistema, né? Então ele vai ser um sistema que vai poder ser usado por voz, pelos motivos que a gente já foi falado, né? Por dados, por fax e até mesmo de navegação, certo? E aqui temos um outro exemplo aqui de LEO grande, né? Que é o Globalstar, né? O Globalstar é outro sistema de satélites LEO grande, né? Ele vai utilizar aí por volta de 48 satélites em 6 órbitas polares, né? Cada um abrigando 8 satélites, e as órbitas se localizam a uma altitude aproximada aí de quase 1.400 km da superfície. O sistema Globalstar é semelhante ao Iridium. A principal diferença deles dois está no mecanismo de retransmissão. Por quê, né? No sistema Iridium, para ter aquela questão de ter um propósito de fornecer uma comunicação global direta, necessita de muitos satélites, consequentemente aqui essa subdivisão em órbitas, muitas órbitas, mas não necessita de muitas estações terrestres, nesse caso do Iridium. Já no Globalstar, né, a comunicação entre dois vai necessitar além de muitos satélites, que a gente vê aqui que o número é bem mais elevado do que o Iridium, além de necessitar de muitos satélites, obviamente, de órbitas, aqui vai para 6 órbitas polares, né? Que a gente viu que é 11, mas a questão é o número de satélites. Ele usa um número também elevado, não chega a ser igual ao Iridium, né? Que é 66, mas aqui também é um número bem próximo. Mas que o Iridium tem a questão de não necessitar de muitas estações terrestres. Já o Globalstar tem esse quesito, que além de necessitar de um número grande de satélites,
ele necessita também de um número grande de estações. Então, a comunicação entre dois usuários distantes no sistema Iridium requer a retransmissão entre vários satélites. Então, como eu tinha dito, aqueles satélites ali vão ter esse processo de retransmissão entre vários e vários satélites. A comunicação global requer tanto satélites como estações terrestres, significando que as estações terrestres podem gerar sinais de maior intensidade. Então, a comunicação entre dois usuários aqui no sistema Iridium ele vai requerer uma transmissão entre vários satélites. Ele não aborda a questão de várias estações, apenas de vários satélites, né, a retransmissão. Já no Globalstar, além de requerer, né, uma retransmissão entre vários satélites, ela vai requerer tanto satélites como também estações terrestres. Então traz consigo talvez uma questão de financeiramente maior, mas também isso significa dizer que as estações terrestres vão poder gerar sinais de maior intensidade, por exemplo. Né? Então vai depender aí do princípio da qual ele vai ser utilizado, né? Em qual sentido, né? Um vai ser superior ou inferior ao outro, vai depender do tipo de projeto em que eles vão ser aplicados aí, então, né? E temos o Teledesic. Agora o Teledesic ele é um exemplo aqui para os LEOs de... Aqui, vamos lá. Aqui, ó, os LEOs de banda larga, né? Que vão fornecer uma comunicação similar à rede de fibra ótica. O Teledesic é um sistema de satélites que oferece comunicação do tipo fibra ótica, canais de banda larga, né? A gente tem aí baixa taxa de erros, retardo pequeno. Então, o principal objetivo dele vai ser oferecer um acesso de banda larga à internet, né? E é chamado algumas vezes de Internet in the Sky, ou Internet nos céus, né? Porque exatamente por essa questão aí de fornecer canais de banda larga, né? Por via satélite. Então, o Teledesic aí, ele dispõe de 288 satélites em 12 órbitas polares. Cada uma dessas órbitas abriga 24 satélites. E essas órbitas estão em uma altitude de mais ou menos 1.350 quilômetros de altitude, certo? Então aqui é mais um exemplo aqui dessa constelação de satélites aqui da Teledesic, né? Que foi esse sistema de satélites, né? Que oferece essa comunicação do tipo fibra ótica com canais de banda larga. Atualmente, né? A gente tem aí a Starlink, né? Do Elon Musk aí da SpaceX, né, que está com o projeto aí da Starlink também, que é bem próximo da gente aqui, mas mais recente, né, digamos assim, que também é um projeto de desenvolvimento de constelação de satélites, né, que está em andamento aí pela SpaceX. Então, ela tem o objetivo de desenvolver uma plataforma de satélites de baixo custo, né, e alto desempenho, onde cada satélite aí da Starlink aí pesa aproximadamente 260 kg e vai possuir designs de painel plano e vão possuir aí múltiplas antenas de alto rendimento e que tem aí vão compor aí essa grande constelação de satélites orbitando a órbita baixa, né, que vão orbitar aí a faixa LEO, né, que a gente estudou aqui durante essa apresentação. Então, a Starlink é um projeto aí que vai implementar essa constelação de satélites aí na órbita baixa, né? Nas órbitas LEO. Na órbita aí nessa órbita, né, que é bem mais próxima da Terra, como a gente já viu todas as definições. Então, a Starlink vai formar aí essa constelação de satélites, vai formar uma espinha dorsal para uma rede global de internet de banda larga, né, que a empresa está planejando aí lançar. Já tem, né, muitos satélites que já são enviados e a empresa aí planeja enviar cerca de 17 mil desses satélites aí para a órbita, para baixa órbita aí, né, na qual a gente estudou. Claro, né, que vem alguns conceitos, muitos astrônomos aí levantam temores de que isso pode interferir, né, nas observações visuais, nos estudos de radioastronomia. Então aí é um exemplo bem recente da SpaceX aí, do Elon Musk, né, que está aí com esse projeto, né, de uma rede global de internet de banda larga, né, aí usando a constelação aí de satélites na faixa aí
aí dispostas, né, aí no sistema de satélites LEO, né, de baixa órbita, né, acerca aí como a gente tinha observado anteriormente, né, acerca de 5.000 quilômetros, né? Então, projeto recente que está em andamento aí pela empresa SpaceX, né, a empresa americana. Então, dadas essas definições, né, essas breves definições sobre os tipos de satélites, né, subdivididos aí nas posições, né, como a gente observou, né, na órbita geoestacionária, nas órbitas de média órbita, né, que é situada ali entre os cinturões de Van Allen, e a gente viu agora por último o, o sistema LEO, né, aí dos satélites LEO, né. Citamos aí exemplos dessas empresas, né, que utilizam esses sistemas de satélite para fornecer aí o serviço. Falamos aí do Starlink, né, que é um projeto em desenvolvimento, e também pela Globalstar aí, como alguns exemplos que nós abordamos aí sobre os satélites LEO, né? Então, finalizo por aqui, né, com as referências sobre essa apresentação. Obrigado.